Oi, gente, esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Primeiro eu queria propor aquela ligação divina e espiritual com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nesse momento nos conduza a termos um lenitivo, termos uma paz, nos sentirmos melhor. Seja a conexão que for, mas que nós façamos agora. Para mim é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que me conduz nos momentos todos e principalmente naqueles de aflição e de dor. Nós temos vivido momentos muito violentos e esta violência ela vem de várias formas, mas reiteradamente nas falas dessas últimas semanas do desgovernante que acabam encobrindo outras ações, mas elas vêm pela comunicação. E aqui nós também fazemos comunicação. Mauro é jornalista, eu sou jornalista, o reverendo faz as suas preleções. Então, eu fiquei pensando em falar sobre a comunicação não violenta. Eu vi um artigo no blog da Pampédia sobre isso, que depois eu posso pôr para você. E para falar disso, eu fui buscar o livro do Marshall Rosenberg, que está aí na descrição da bio. E lá começa prefaciado pelo neto de Gandhi, Arun Gandhi. E ele vai dizendo que o preconceito que ele sofreu na África do Sul, na época do Apartheid, na década de 40, fez com que ele sentisse muita raiva. E por conta disso, ele foi levado, pela sua indignação, a morar uns tempos com o avô, Gandhi. Mas o avô, percebendo esta raiva dentro dele, que eu acredito que seja uma raiva que nós também vivemos de certa forma, e a frustração pela discriminação, pela humilhação, pela falta de representatividade, pelo preconceito, pela exclusão, pediu que ele desenhasse uma árvore da violência, como se fosse uma árvore genealógica. E todos os dias, acho que ele tinha 14 anos, ele desenhava essa árvore e o avô visualizava, acompanhava aquela violência. Porque a violência passiva, essa que está na comunicação, muitas vezes, ela é mais insidiosa ainda que a violência física. A violência física dói, machuca, acontece tudo de ruim, pode nos levar a condições muito precárias, mas ela é visível. A da comunicação, não. A da comunicação, muitas vezes, pode passar como coisas absurdas, mas ela machuca. E ele foi desenhando e trabalhando os seus contextos de raiva com isso. E no livro do Rosenberg tem um trecho que é Eti Relesum, que o Mauro já trouxe aqui, ele fez vários pais bem falando dela, do diário dela, onde ela faz assim, ela diz assim: não é fácil me amedrontar, não porque eu seja corajosa, mas porque sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer. E foi isso que realmente importou hoje de manhã. Não que um jovem oficial da Gestapo, contrariado, tenha gritado comigo, mas sim que eu não tenha me sentido indignada. Antes tenha sentido verdadeira compaixão e desejado perguntar: o senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada? Ele parecia atormentado e obcecado, mal-humorado e fraco. Eu gostaria de ter começado a tratá-lo ali mesmo, pois sei que jovens dignos de pena como ele se tornam perigosos, tão logo fiquem soltos no mundo. Isso é o que nós estamos vivendo com essas pessoas que participam deste desgoverno. Elas se tornam perigosas. E se elas se tornam perigosas, elas acabam nos violentando. E a comunicação não violenta, ela vai nos dar uma linguagem, uma base, uma capacidade de fortalecimento para que nós possamos ter resistência sem postura defensiva. Porque quando nós entregamos o coração
para aquilo que estamos fazendo, nós não deixamos que essa comunicação alienante de uso de julgamentos moralizadores nos tire a consoância de agir, a consoância de olhar as nossas necessidades, as nossas vergonhas, as nossas culpas, as nossas raivas. E nessa condição, nós preservamos o nosso histórico pessoal, psicológico e espiritual. Quando nós assumimos aquilo que fazemos. Essa comunicação alienante que vem sedimentando uma sociedade de pós-verdade, numa hierarquia de dominação, passa a ser desconstruída pela nossa comunicação não violenta. É um exercício e tanto. Mas é não permitir que nos leve à humanidade, nesse aspecto também. Um filósofo indiano que eu pesquisei e que está no livro do Macho, que se chama, eu não sei se vou conseguir falar o nome, Krishnamurti, provavelmente alguns de vocês conhecem, ele diz que a forma mais elevada de inteligência humana é quando nós conseguimos comunicar sem agredir o outro. E nós estamos passando períodos de raiva muito grande. Mas nós não estamos muitas vezes comunicando os nossos sentimentos e por isso que nós sentimos mais raiva. Talvez daí adivinhe a importância desta árvore que Gandhi pediu ao seu neto desenhar. Porque ali fica expresso todos os sentimentos de raiva. Mas também é uma forma, quando nós conseguimos nos comunicar de forma não violenta, é uma forma de autonomia. De nós escolhermos nossos objetivos, valores, celebrarmos a criação da vida, termos integridade, autenticidade, significado. E para mim, como espírita, o maior exemplo de comunicação não violenta é Jesus, que é uma comunicação não só não violenta, como uma comunicação compassiva. E vou entrar nesse aspecto, mas por que é importante nós tentarmos revisitar toda essa falácia de comunicação, toda essa confusão que a extrema-direita faz para nos tomar esse espaço também, que é um espaço de comunicação, é um espaço de espiritualidade. Porque a dor daquilo que nós não expressamos é assustadora. E nós, mulheres, podemos falar isso de forma muito consciente, porque somos oprimidas o tempo todo. Então, a dor de não expressarmos aquilo que são as nossas necessidades, muitas vezes, nos leva, num primeiro estágio, a uma escravidão emocional. Então, vivemos assustadas por estarmos num relacionamento, por ver o parceiro sofrer, por não fazer alguma coisa, ficamos ansiosas por um filho ou alguma coisa. E daí, num segundo estágio, nós passamos a ter culpa. E depois de muita culpa, nós sentimos raiva por esta culpa. E finalmente, na terceira etapa, quando nós conseguimos nos liberar disso, nós passamos a exercer a compaixão. Compaixão não é deixar de corrigir essas pessoas, de mostrar o que eles estão fazendo, a destruição toda, mas é não permitir que esta dor que nós estamos vivendo nos bloqueie a empatia. E aí vem Jesus de novo. A empatia cura. Eu comecei a fazer um curso na Pampédia de Carl Rogers, e Carl Rogers vai colocar a empatia em primeiro lugar na sua escuta ativa, com os seus pacientes, naquele humanismo da psicologia, que de certa forma é o mesmo humanismo e humanidade que estão lá com Gandhi, né? Que ele vai ensinar a autocompaixão para o neto dele. Porque eu peguei um poema aqui de Ruth Bebermaier, que diz assim: palavras são janelas ou paredes.
E ela vai dizer assim: sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir. Quando a luz do amor brilha através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar, porque as minhas palavras, o sentimento que compartilhamos. E aí eu lembrei de Jesus, porque Jesus falava de coisas complicadíssimas por parábolas, justamente para que as pessoas pudessem ouvir. E tem um episódio de Lucas, que está em Lucas, Marcos e acho que em Mateus, Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23, quando Jesus é acusado porque ele tinha expulsado um demônio de um menino surdo e mudo, e aí dizem que é o Beelzebul, o príncipe dos demônios, que expulsa demônios. Os fariseus vão dizer isso. E começam a colocar Jesus à prova. E Jesus começa a se defender com uma comunicação não violenta. E eu vou ler esse trecho para vocês. Que talvez essa seja a chave para nós que somos pessoas que nos comunicamos o tempo todo, conseguimos pegar essa massa insatisfeita, mas que de alguma forma errou e votou nesse desgoverno, e trazermos para o nosso lado, com empatia, com amor, com uma comunicação que não seja violenta. Eu vou ler o trecho de Lucas. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo, a parábola se chama do reino dividido, será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E daí tem continuidade, é muito bonita essa parábola para dizer da contextualização das fake news contra Jesus, né? Já faziam fake news contra Jesus. E que nessa situação, né, especificamente, nós espíritas não acreditamos em Satanás e Beelzebul. Nós espíritas acreditamos em espíritos ignorantes, menos evoluídos, obsessão. Vamos falar de obsessão no caminho do espiritismo. Mas Satanás, se você for ver a origem da palavra, que é hebraica, significa adversário, que também pode ser chamado por diabo, por acusador e por tudo mais. E nós estamos enfrentando esse adversário que é o nosso desgovernante mor, não falo o nome para não baixar o padrão vibratório, e toda a sua trupe, né? E quando nós enfrentamos isso com alguma compaixão, sem deixar que essa raiva nos domine, nós conseguimos nos comunicar de uma forma melhor. Em plena época de redes sociais, de YouTube, de tantas ferramentas, esse talvez seja um ato de resistência se nós embasarmos isso na nossa espiritualidade, porque Jesus foi lá questionado nessa parábola, foi acusado, montaram as notícias falsas contra ele, mas ele vai, através dessa parábola, ele vai reverter tudo e vai dizer o que? Olha, o reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. E ele vai asseverar o quê? Que a realização dentro de nós, esse reino de Deus dentro de nós, é uma obra de aprimoramento nosso, de esforço, de aplicação desses desígnios que ele nos deixou. É um trabalho mesmo, metódico, de harmonia necessária. Então, quando nós nos prendemos demais a essas dificuldades e a essas falas desses desgovernantes, nós estamos não nos permitindo desculpe, gente, me atropelei toda, exercer uma resistência pacífica. E a Dora Encontre, que é minha professora, é minha orientadora, é minha mestra amorosa,
ela vai dizer o seguinte, não é à toa, ela tem um artigo no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que eu vou colocar aí na bio, que ela diz assim, olha, não é à toa que os antigos diziam que a fala é de prata, mas o silêncio é de ouro. E que a fala, quando gritada, como muitas vezes nós gritamos nas redes sociais, e eu também faço isso, ela vira uma faca, um punhal. E a fala pontilhada de ironia, como também nós fazemos muitas vezes, pode alfinetar a sensibilidade do outro e provocar baixa autoestima. Então, em vez de trazermos pessoas que estão arrependidas para o nosso lado, muitas vezes nós acabamos afastando essas pessoas. E mesmo quando ela é bem intencionada, ela tem que ser prudente, porque a fala é veículo de vibrações para nós espíritas, de ideias, de sentimentos. E quando esses sentimentos são elevados, límpidos, repletos de verdadeiro amor, ela é cálida, acolhedora, transformadora. É muito difícil fazer isso nesse momento que nós estamos vivendo, mas quanto mais nós conquistarmos, diz a Dora, esse dom da boa fala, mais paz nós teremos nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, no nosso estudo, entre as amizades, mais paz nesse reino de Deus oferecido por Jesus. Então, em tempos de acirramento e tensões, a continuidade do diálogo aberto, ela pode, entre pessoas diferentes, ela pode construir um terreno de interreligiosidade, de espiritualidade plural, que é o que nós estamos conversando aqui, de questões políticas, filosóficas, científicas e sociais que nos guiem para princípios mais elevados. E nos fiando nesses princípios mais elevados, aos poucos nós podemos irmos nos aproximando de Jesus. Porque quanto menos ruídos nós provocarmos com essa... Claro que vamos divulgar todas essas falas medíocres, essas falas ruins, essas questões que esse desgoverno provoca, vamos denunciar, mas como será que nós conseguimos nos aproximar desses ensinamentos de Jesus? Como será que nós conseguimos resgatar pessoas que talvez estivessem em equívoco e por isso fizeram esta opção? Existe uma parte que provavelmente não é resgatável nesta existência para nós espíritas, e nós temos consciência disso. E existe uma parte que pode estar sofrendo influência espiritual de espíritos muito difíceis, né, em questões obsessivas que a gente chama de subjugação, que é uma constrição que inclusive paralisa a vontade daquele que sofre. E aí é muito difícil você conseguir reverter isso no curto período, mas existe uma parte que já está muda. E apesar disso, a nossa raiva muitas vezes continua falando por nós. Então nós queremos mostrar que estávamos certos, que avisamos, que fizemos isso, que sabíamos daquilo outro. Mas a reflexão conjunta, porque eu também não tenho uma resposta, que eu faço com vocês hoje é: será que existe uma forma de acolhimento possível dessas pessoas que se equivocaram, para que nós possamos transformar esse reino dividido da parábola de Jesus em um reino unido pelo amor, pela compaixão, até para lutarmos contra tudo isso que está acontecendo de uma forma, de uma espiritualidade ampliada? Talvez seja essa a reflexão que eu queria propor hoje para cada um de vocês. E agora, como está acabando o meu tempo, vou propor que nós expiremos, inspiremos, nos conectemos ao alto, aquela espiritualidade bendita. Pensemos na doce figura de Jesus, o meigo Rabi da Galileia. E pensemos que ele, no seu manto de amor celestial, de paz, nesse momento nos envolve. Que ele nos inspira pelo seu exemplo, que nós possamos exercer essa resistência pacífica, que nós possamos fazer da nossa comunicação não violenta uma bandeira diária, e que tenhamos muita paz e bem. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as nossas atualizações. O canal vem crescendo,
Se puder, nesses tempos difíceis, faça uma doação solidária para que possamos desenvolver outros projetos. E no dia de hoje, meu muito obrigada. Daqui a pouco tem Caminhos do Espiritismo. Esperamos vocês lá. Um beijo grande. Até mais.